Olá, gente! Nós estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, um bate-papo legal que a gente sempre tem aqui com profissionais, autoridades da área de saúde, todas as áreas afins que envolvem a qualidade de vida. O nosso Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nós temos o apoio da Oncohemato, juntos pelo amor à vida. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje, recebendo aqui, que satisfação enorme receber aqui para um bate-papo o professor Lisandro Borges. O professor Lisandro é professor, doutor da Universidade Federal de Sergipe, ele é do departamento, integra o departamento de farmácia da universidade. O doutor professor Lisandro tem um currículo vastíssimo. Ele também é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. E claro, gente, com certeza todo mundo conhece, né? Porque durante esse período de pandemia era a pessoa que a gente sempre via nas telinhas falando dos casos, alertando, né? Professor que é coordenador da Força Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe é o nosso convidado para a gente falar sobre a pandemia. Aí o pessoal diz, de novo? Gente, eu tô cansada. Sim, mas e o que é que fica dela, né? O que a gente precisa continuar falando? O que ficou de aprendizado e o que a gente ainda está enfrentando, porque ela não acabou. Professor Lisandro, que bom tê-lo aqui no nosso Viva Bem. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Magna. Obrigado pelo convite. Um prazer sempre grande falar com você. Pois é, sempre conversamos durante todos esses períodos, sempre conversas até um pouco tensas e preocupantes, né? Mas enfim, era necessário. Mas enfim, para que as pessoas até conheçam, né? Um pouquinho, quem é o professor Lisandro Borges, né? Pelo sotaque, não é sergipano, não é nordestino. Isso, a gente chegou em Sergipe há 10 anos atrás, né? Em busca do sonho, né? De construir uma carreira, construir a minha caminhada profissional. Aí passamos no concurso aqui na universidade e estamos aqui desde então aprendendo a virar nordestino. Né? Ganhei o título de cidadão sergipano, então merecido. Já me sinto né, sergipano de coração. Não pretendo voltar e é a terra que eu adotei, né? Como a minha terra de coração. Pois é, do Rio Grande do Sul, olha, vamos dizer que até atravessou o país, né? 3.800 quilômetros. Você chegou aqui, que coisa boa. E para a gente é muito bom tê-lo aqui, né? E consideramos mesmo um sergipano, porque pelo serviço prestado na universidade e no momento tão difícil, né? Como foi essa... De repente se viu cuidando, sendo responsável por passar notícias boas e, ao mesmo tempo, notícias muito ruins, mas necessárias sobre a Covid e a pandemia, professor? Isso, Magna. Foi, na verdade, uma situação que a gente se viu no meio do olho do furacão, a gente brinca, né? A gente montou um projeto de extensão, porque a minha vocação é análises clínicas, é os testes rápidos, os exames laboratoriais. A minha formação é essa. E aí, no início da pandemia, lá por março, abril, a gente elaborou um projeto de extensão para ajudar o Estado a fazer os testes rápidos na população. Pegando a premissa, né, dos testes da Danon, diretor do MS, testar, né? A gente precisa testar a população para ver o panorama da pandemia. E o projeto foi encontrado pelo Ministério Público do Trabalho Federal e Estadual. Houve um recurso, uma verba, onde houve aquisição de testes de alta qualidade para a gente aplicar na população. E aí não paramos mais. Aí houve o convite do governo do estado para fazer parte do CTCAI, que a gente se orgulha muito, né, de estar representando a universidade junto com o nosso reitor. Desde então, tomando atitudes não tão boas para alguns, mas que com certeza salvou
milhares de vidas, né? Eu acho que o nosso papel como cientista é esse, é usar a ciência sem viés partidário, sem ideologia política, mas simplesmente a ciência pura e aplicada, como fazer para as pessoas se contaminarem menos, agravarem menos e morrerem menos. Eu acho que esse é o nosso propósito. E a gente estava conversando aqui antes de começar a nossa entrevista, do estudo da universidade, o seu estudo antes, né, porque em 2019, no finalzinho, 2019, lá na China, a gente já estava, né, com o registro de que algo já estava começando a acontecer. Isso. E aí 2020 chegou. Eu me recordo até que eu fiz aqui uma primeira entrevista no Viva Bem eu acho que antes do carnaval com o infectologista, a doutora Marielle Cometti, foi o infectologista, já porque eu ouvia histórias, os burburinhos de que algo já estava acontecendo fora do país. Isso. Mas a gente já tinha circulando aqui no país? Exatamente, a gente fez uma pesquisa em parceria com o Dr. Ricardo Gurgel, que é um pediatra conhecido aqui na cidade. Sim. E é professor na universidade. Ele nos convidou para essa pesquisa, onde basicamente ele tinha uma parceria com um laboratório particular com amostras de sangue de pacientes que fizeram exames lá em dezembro, janeiro e fevereiro. Olha. E aí a gente pegou essas amostras congeladas e dosamos os anticorpos. E a nossa surpresa, que claro, não existia ouvir-se falar em pandemia no Brasil nessa época, mas os soros estavam congelados, os sangues. E a gente dosou e descobriu 16 casos de pacientes com anticorpos para o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. E a gente fez uma publicação no Journal of Infection, uma revista britânica muito renomada no mundo, mostrando que, para a população entender, que antes do carnaval o vírus já estava circulando. Que antes do primeiro caso no Brasil já tinha sergipanos circulando com o vírus aqui em Sergipe. Que coisa, gente. Veja só. E aí, de repente, o boom foi o carnaval, não é, professor? Exato. O carnaval foi o grande estopim, né? Se a gente analisar as curvas epidemiológicas, a gente consegue ver que onde teve carnaval, as grandes capitais, houve explosão de casos. Sergipe foi um dos últimos, eu me lembro como se fosse hoje. Tocantins era o último e Sergipe era o penúltimo, né, em casos. Por quê? Porque Sergipe não tem um histórico de um carnaval de rua ou de desfiles carnavalescos. Então, por isso que a gente teve um dos últimos lugares a aumentar a quantidade de casos. E uma coisa que sempre chama a atenção, quando a gente sempre ouve falar de onda, né? Isso. E aí a gente onda e você, claro, associa mesmo a praia, mar, a onda. Isso. E ela vem, ela desce, ela sobe e tal. E aí diz, em tais locais, até fora do país, já acabou. Isso. Aí, gente, vamos usar até a lógica da onda mesmo. Ela vem, ela vai subir, ela vai cair, depois ela volta de novo. Então, às vezes, esse retardo em alguns locais, até vizinhos nossos e a gente também, por quê? Por conta disso, né? Isso. Né? Exatamente. E na epidemiologia a gente sabe, uma virose, porque o novo coronavírus é um vírus, né? Então já está no próprio nome dele. A Covid-19 é um vírus respiratório, com o mesmo perfil da gripe. Então, transmitido pessoa a pessoa. No influenza, na gripe espanhola, a gente teve eventos 1919, 1918, 1919 e 1920. E em 1921 ainda teve uma marolinha, uma outra onda. Sim. Então, quase 4 anos de gripe espanhola. Os piores casos, 1919 e 20, mas 21 ainda teve. Então, veja, na Covid-19, mesmo perfil. 2019, 2020, 21 e 22. Então, agora a tendência de nós termos uma redução de casos e óbitos. Mas, como você disse, e já tem indícios disso, o vírus está evoluindo. As novas variantes do coronavírus, a BA4, a BA5 e a BA12.1, elas já estão causando aumento de casos em outros lugares do mundo.
A China é um exemplo, né, que entrou em lockdown recentemente. O Brasil pode ter esse aumento de casos agora nos próximos 5 a 6 meses. Mas, se a gente não fizer teste, a gente passa por essa onda despercebido. Agora, a gravidade, porque quando a gente fala sobre isso, e poxa, nós já estamos fora nos outros ambientes sem a máscara, né? As pessoas já estão mais próximas umas das outras, né? Porque existiam todos os protocolos necessários para evitar esse contágio. Então, nós já temos a vacina, mas ainda com pessoas resistindo a ela, né? Ela ainda não chegou, não está sendo aplicada no mundo inteiro como deveria, né? Então, tudo isso são fatores que vão contribuir para que a gente não se livre desse vírus, para que ele continue por aí, e aí novas cepas surjam? Seria exatamente, né? O exemplo clássico é a poliomielite e o sarampo. A gente erradicou a polio no Brasil. Agora está havendo novos casos de polio, justamente em locais onde a vacinação caiu a sua taxa. Pessoas que não querem levar seus filhos para vacinar. Então, para um vírus respiratório como o vírus causador da Covid-19, é o mesmo padrão. Poderemos ter casos, sim, mas mortes e agravamento bem menos, porque nós temos uma grande parcela da população vacinada. O que gera novas cepas, novas variantes? Sim. Pessoa vacinada conviver com não vacinada. Na não vacinada, o vírus fica por mais tempo, replica mais, faz cópia dele mesmo, e essas cópias, se forem vantajosas, geram as novas variantes. Agora, a notícia boa é que, como nós tivemos no Brasil, uma alta taxa de exposição e uma alta taxa também de vacinação, a gente conseguiu vacinar bem. Apesar da gente ter aí 16 milhões de pessoas no Brasil que não voltaram para a segunda e para a terceira dose, isso é um grande problema, nossos anticorpos estão segurando o espalhamento do vírus. Mas quem não se vacinou, corre o risco. E aí é por isso, professor Lisandro, pela sua experiência, que a gente vai... Quer dizer, primeira, segunda, terceira, né, quarta dose de reforço, dependendo do grupo, dependendo das pessoas com mais comorbidades, enfim, a necessidade delas tomarem a vacina. A gente vai continuar assim? O senhor acredita que por quanto tempo ainda, hein? Veja, Magra, uma coisa que muita gente me pergunta, né? Eu vou quarta, quinta dose da vacina da Covid, até quando vai isso? Né? E aí coloca em xeque até a confiança dessa vacina, né? Que vacina é essa que eu preciso me vacinar? O exemplo é a gripe. Quantas doses a gente já tomou de vacina da gripe? Eu estou na 42ª. Sim. Todo ano a gente toma a vacina da gripe. Por quê? É a atualização com as cepas que estão circulando do vírus influenza. Então a gente precisa atualizar, por isso que todo ano os idosos e as outras pessoas profissionais de saúde tomam a vacina da gripe. Quantas doses? A gente já perdeu as contas, mas se naturalizou, porque a gente confia no SUS e na Anvisa. Para a Covid se politizou. Então, é quarta, quinta dose. Sim, gente, vai continuar quinta, sexta, oitava, nona, 10ª, porque conforme o vírus vai mutando, a gente precisa atualizar a vacina e se revacinar todos os anos. Qual é o problema nisso? É verdade. E graças a isso, e graças a essa conquista, que eu sempre não canso de dizer, né? A conquista da ciência são as vacinas, gente. Isso. É uma conquista. E além disso, como disse o professor, o privilégio do SUS. Então, assim, se é uma conquista, não deveria se politizar, que lamentavelmente foi o que aconteceu, porque... Não, eu acredito, eu não sei, professor, mas o senhor com certeza muito mais que todos nós. Eu não sei se existe em algum lugar no mundo um sistema, né, como o nosso, dessa eficiência, da gratuidade, do atendimento, da distribuição de vacinas, né, esse plano que nós temos, né, de vacinação. Quer dizer, eu não sei, de repente até como o nosso. Tem na Inglaterra um sistema que funciona muito bem, parecido com o nosso, que é o NHS, que é o sistema público deles. Inclusive na Olimpíada, quem quiser revisitar os vídeos, na Olimpíada que teve em Londres, eles colocaram o sistema público deles, que eles têm muito orgulho, na abertura da Olimpíada, fazendo propaganda. Então funciona muito bem. É similar ao nosso SUS,
mas igual ao SUS não existe. E foi o SUS, quer algumas pessoas queiram ou não, que salvou milhares de vidas. Médicos sem uma remuneração devida, sem respirador, sem medicamentos às vezes adequados, sem leito de UTI, fazendo tripas coração para que a gente pudesse salvar vidas. Toda a equipe, né? Fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, biomédicos, todos engajados, salvando vidas, às vezes em condições insalubres, sim, mas fazendo o que tem que ser feito. Uhum. Agora, quando a gente fala em pandemia, quando é que a gente muda desse estágio, né? Porque alguns, e diante até desses avanços, né, na sua opinião, precisamos que a OMS decrete isso. Que a gente saia de uma pandemia para uma epidemia. Como é que é esse processo, professor? A OMS que decretou a pandemia, é ela que volta ao status, por exemplo, de endemia, que aí o vírus ele vai aparecer em períodos, como por exemplo a gripe, períodos sazonais. Sim. A gente está entrando agora em maio, é o período sazonal da gripe, então é uma endemia, né? A dengue, a zika, a chikungunya, a dengue está voltando aí com grande quantidade, na verdade nunca foi embora, não é verdade, né? Mas agora a gente está enxergando mais a dengue. São endemias, são doenças endêmicas que aparecem e têm picos em determinados momentos. Com a Covid vai ser a mesma coisa, ela não vai embora, vai começar a causar picos em determinados momentos do ano, momentos onde nossos anticorpos vão cair. Quem determina isso? A OMS. Por que não determinou? Porque ainda tem países em lockdown, por exemplo, a China. Ainda tem, os Estados Unidos está com um pico de casos, alguns países da Europa também. Então, enquanto tiver ainda isso, a gente ainda está em status de pandemia. Só para ilustrar, a gripe hoje tem uma taxa de letalidade de 0,1%. A Covid-19 hoje, com a vacinação, é 0,25%. Então, a Covid-19 ainda mata muito mais do que a gripe. Então, enquanto ela só vai chegar no status de endemia quando ela matar parecido, a taxa de mortalidade fosse parecida com a gripe. Olha só, gente, como a gente ainda precisa muito seguir essas orientações, né? É uma pressão, e como a gente estava falando da questão da politização, e uma pressão muito grande. Eu acredito muito nisso e foi muito bom. Eu acho que a gente tem que registrar aqui as nossas autoridades, né, de governo do estado, de se manter firme, porque as pressões foram inúmeras, né? E eu lembro mesmo, quando o professor Lisandro aparecia, eu disse, meu Deus, e quando dava, voltando aquelas notícias, olha, se não adotar tais medidas, e eram duras, a gente vai ter sérios problemas, né? Então isso foi muito bom, essas medidas. E aí, claro, agora as coisas vão afrouxando um pouco mais. Mas não é para a gente totalmente relaxar por conta exatamente disso. Tem gente que ainda não confia nas vacinas, voltou a esse problema grave, terrível em relação à vacina. E é algo que assusta quando a gente ouve conversas absurdas. Tem gente, né, não confio, não quero tomar mais a vacina, já tomei demais, enfim. Aí, professor, a gente sempre fica perguntando, liberou, né, a gente não está usando a máscara, não tem isso, mas esses cuidados básicos, né, que é esse uso mesmo da máscara, a higienização das mãos. Isso. Você acha que esse legado ficou? Tem que ter ficado, né? Eu acho que de todo o episódio negativo, que a pandemia foi extremamente negativa em todos os aspectos, mas eu acho que dali a gente tem que tirar algum aprendizado para a nossa vida. O maior aprendizado é o uso da máscara, que protege não só contra a Covid-19, mas outros vírus respiratórios. Então agora a gente está em pleno mês da gripe. Sim. É período chuvoso aqui no Nordeste. A máscara, ela previne a gripe. Então, as pessoas que estejam com sintomas gripais ou no ambiente com alguém com sintoma gripal e está usando máscara, ela evita o adoecimento. Então, esse é um legado, a máscara, apesar de muitos não gostarem. Sim. A higiene das mãos, o álcool gel, né? A pessoa levar na bolsa o frasquinho de álcool gel, tudo isso acho que são aspectos positivos que a pandemia nos deixou. E o outro legado, nos ambientes hospitalares, as UTIs, né, que foram estruturadas, muitos não foram desmontadas,
que hoje estão servindo para pacientes com outras patologias, né? Então acho que isso é o que deve ficar. Esse vírus, que a gente vai ter que continuar convivendo com ele, né? O senhor acredita que por conta da vacina e dessas medidas a serem adotadas e que foram incorporadas, pelo menos por boa parte da população, não toda, enfim, mas ainda boa parte, eu acho que isso fica esse aprendizado. Como o senhor disse, ela não vai, poderá causar mortes, mas aquele momento difícil que nós passamos, isso ficou no passado mesmo, né, professor? Não volta mais. Acreditamos que sim, né? Porque a tendência do vírus é cada vez mais ele se aclimatar nesse ambiente e na espécie humana, que ele gostou e se aclimatou muito, né? Depois que saltou do morcego e veio para nossa espécie. Essa é a origem mesmo, professor? 98%, né? 98%. Talvez do morcego para o pangolim, o tatuzinho aquele chinês, e dali para o humano, ou do morcego direto para o humano. Então, não tem muita teoria da conspiração em relação a isso, né? Possivelmente é essa a origem. Mas a gente tem que trazer para a nossa realidade que se o novo coronavírus gerar uma cepa que escape totalmente das vacinas, o que é bem improvável, e tem um grau de infecciosidade maior, poderemos sim ter um aumento de casos, né? Então por isso que a gente continua vigilantes, atentos para esse aumento de casos. Inclusive fazendo um parêntese aqui, que a gente tinha comentado até antes de entrar no ar, desse aumento que as farmácias... E os testes disponibilizados agora, nas farmácias, né? Viraram polos, já eram polos de saúde, mas polos de exames ponta de dedo, exames point of care, né? Exames rápidos. E muitas farmácias estão fazendo o teste da Covid. E houve um aumento de 82% no Brasil. Isso já foi notificado. Então, é o momento da atenção e cuidado. Cepa BA4, a BA5, a 1.12, são novas variantes da Ômicron que estão circulando. Então é um momento de atenção, né, de cuidado, para a gente evitar que aconteça o que aconteceu nas outras ondas. Uma nova onda, muito improvável, só se o vírus realmente mutar terrivelmente, mutar muito diferente do que a gente tem analisado e avaliado, aí sim a gente pode ter uma nova onda. Pois é, então é isso que a gente tem que cuidar. É a vacina. É a vacina e os cuidados. Vacina que está segurando casos, óbitos e internações. E também a exposição que a gente teve, que potencializa ainda mais o efeito da vacina. E a gente fica triste quando a pessoa diz, uma vacina feita, como diz aqui no Nordeste, nas carreiras, né? Não foi, gente. Desde 2013... com o surto de SARS que teve no mundo, depois MERS, que a patente da vacina surgiu. Essa base que a gente tem da Pfizer hoje, surgiu naquela época. Só não foi para frente porque o vírus desapareceu, o vírus reduziu a sua infecciosidade. Então, não tem por que investir $1 bilhão numa vacina de um vírus que diminuiu a circulação. Com a Covid-19, houve a necessidade de se ressurgir a ideia, a patente e a industrialização dessa vacina antiga, amplamente estudada. Então não foi feita em 6 meses. Se utilizou a tecnologia já muito utilizada e conseguiu se colocar em prática, graças a Deus, uma vacina que salvou aí milhares de vidas. Milhões de vidas no mundo todo e no Brasil milhares de vidas. Agora, professor, como ainda não chegou como deveria chegar em países, como a gente vê lá na África, onde se enfrenta todo tipo de mazelas, chega conhecimento, quer dizer, de que esse vírus está atuando e matando como matou aqui, está tirando vidas por lá? No continente africano, muitas pessoas falam, porque lá usam tal e tal medicação, aí por isso que não tem uma mortalidade e uma taxa de infecção alta. Não é verdade. Na verdade, o que eles não têm é um sistema público forte, com uma notificação também rígida. Então, o que acontece? Muitos casos a gente não ficou sabendo, passou-se despercebido. Picos e ondas que a gente viu aí no Brasil e em outros países, porque notificam. Sim. É a nossa situação agora, Magna. Se a gente pega um paciente
que está com sintoma e ele não faz o teste, é um caso a menos que eu sei. Sim. Então na África, o que acontece no continente africano? Muita gente doente, muita gente com sintomas gripais, a maior parte da população é jovem, então resolve bem diante da doença, por isso que não teve uma mortalidade tão grande, mas casos, foram milhões de casos. A diferença é que, como não tem um sistema público forte, não foi testado e nem notificado. Então isso passou-se despercebido em toda a comunidade científica. E é um ninho do surgimento de novas cepas. Porque como é um continente inteiro pouco vacinado, o vírus circula amplamente naquele local. Podemos ter no futuro uma outra pandemia? Com certeza. Só o vírus, pra você ter uma ideia, só o morcego, perdão, para você ter uma ideia, alberga 1.800 vírus com potencial de gerar doenças em humanos. Meu Deus. Só o morcego. Então, é aquela questão. Eu estou invadindo as florestas, eu estou entrando no habitat do animal e o animal acaba convivendo mais com a gente, passando doenças que eram dele para o humano. Então a culpa é de quem? Do morcego? Não, a culpa é do humano, que invadiu o seu habitat. Então, tem perspectivas de novas pandemias dos próximos séculos, da mesma origem da Covid-19. Por isso que eu acho que nessa pandemia a gente tem que tirar como experiência as forças-tarefas que foram montadas, o papel de diferentes profissionais em cada área de atuação e também a reportagem, o jornalismo, como foi atuante para esclarecer a população, no momento que muitas esferas do governo federal queriam amenizar, botar panos quentes, né? Sim. Não é tudo isso, é uma gripezinha, e as pessoas morrendo e se internando. Então acho que o jornalismo teve um papel fundamental para levar para a população conteúdo de qualidade, ciência, para a população ficar esclarecida. Verdade, e além disso, até hoje, né, divulgando os números, divulgando casos, né, de óbitos, enfim, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade e, enfim, e eu acho que aplaudir os profissionais da saúde, esses de linha de frente, quantas vidas perdidas, né, quantas pessoas até hoje choram inconformadas e, enfim, é muito difícil tudo isso. Mas é aquela história, é o legado, o que é que a gente tira, o que é que a gente aprendeu, né, com essa doença, e aproveitar das crianças, que elas estão aí, eu acho que a gente começa a formar esses pequenininhos, serão adultos diferentes. Isso. Né, professor? E aí isso é fundamental, e o respeito, acima de tudo, à ciência, aos profissionais. Com certeza, né? Crianças com 2 anos... usando máscara, hoje com 4 anos, já sabe a importância da máscara, né? Já sabe usar o álcool gel. Então acho que essas crianças da pandemia vão trazer esse legado para as futuras gerações, né? A importância do uso da máscara. O Japão é um exemplo. Por que não houve, apesar de ser um país super populoso, por que não houve uma quantidade de óbitos proporcional à população ou infecciosidade proporcional? Que eles usam máscara há mais de 40 anos, usam luvas brancas para mostrar a sujidade nos ambientes. É um povo extremamente preocupado com o outro. Então ele usa a máscara para proteger o outro contra a sua gripe, né, que possa contaminar o outro. Já faziam isso. Então na pandemia era natural. Por isso que no continente, na Ásia, a gente viu uma incidência menor da Covid-19. Então, eu acho que isso é um legado que fica, né? E a gente tem que insistir mesmo. Eu estava comentando, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo com o professor Lisandro Borges, a gente convidou para trazer aqui no Viva Bem, para a gente falar um pouco dessa saída, né? Mas principalmente disso, desse legado. E ele foi essa pessoa importante para a gente aqui no nosso estado, fantástica, a nossa Universidade Federal de Sergipe e vários outros profissionais também que se envolveram, se engajaram nessa luta, foi de um trabalho excepcional.
Então, a gente tem, enquanto cidadão, continuar exigindo isso. Eu estive recentemente passando, sempre a gente vai um supermercado, outro, eu vou começar a fazer isso, sabe? É como mandar para o serviço de atendimento ao consumidor. O que é que custa deixar lá o álcool gel disponível para a população? Colocar mensagens, né, no serviço de som, educativas, orientando as pessoas a manter os cuidados. E quando ela pegar um resfriado, né, se for apenas uma gripe ou qualquer outra coisa, ela adotar os cuidados de higiene, né? Manter-se em casa se for o caso, né? As crianças. Eu acho que tudo isso a gente tinha que continuar insistindo em manter. E aí a gente precisa que as autoridades ajudem nesse sentido, né? Infelizmente. Exatamente. E entender, né, Magna, que os problemas continuam, né? Os sequelados da Covid que ninguém fala, né? Os pacientes que têm com Covid longa, que ainda estão com os efeitos da doença, e os que ficaram com problemas cardíacos, vasculares, problemas neurológicos, a demência aumentou muito, né? Então isso tem que ser falado. Quem vai cuidar desses pacientes que tiveram a sequela da Covid-19? Porque não é assim, vamos soltar todo mundo para se infectar. É um vírus que causa sequelas, gera problemas a longo prazo. Então, temos que nos preocupar agora com esse, é o que a gente chama no Corpo de Bombeiros, conter o rescaldo. Né? Agora nós estamos no momento do rescaldo. É cuidar daqueles que sobreviveram, os sequelados, mas principalmente, e as outras doenças. É verdade. O infarto continua, a diabetes continua, a gente está aí num novo grupo de trabalho em relação à diabetes. O que aumentou da demanda por produtos, as insulinas, o consumo de insulinas durante a pandemia e agora é absurdo, porque os pacientes se descompensaram na pandemia. E aí estão usando 2 a 3 vezes a dose que usavam antes. Então agora é correr atrás desses pacientes para evitar sequelas no futuro. Né? Esse é o trabalho. Professor Lisandro, eu quero lhe agradecer imensamente, tá? Parabenizá-lo, não canso de fazer isso, pelo trabalho extraordinário que fez, né? Essa força-tarefa. Muito bom tê-lo aqui, que bom ter vindo para Sergipe, tá? E prestar esse serviço, que não só para o nosso estado, mas isso é para o país inteiro. E tem o seu canal no YouTube, né? Isso. Continua no canal, né? Firme e forte. Continua o canal. Agora voltando, né, a outros temas relacionados à ciência, né? Falando sobre ciência, falando sobre saúde. Né? O canal Prof. Lisandro Borges, com Y e S. Pode me adicionar lá e seguir lá e compartilhar os vídeos, a gente agradece. E é muito bom, viu, gente? É muita coisa. É aula, é ciência, é o tempo inteiro. É muito bom, a qualquer tempo e hora. Como aqui o nosso programa, que você pode também estar nos acompanhando no Spotify e no nosso canal aqui, que é o Fã F1. Viva Bem, você acompanha também os outros programas. Muitíssimo obrigada, professor. Prazer enorme tê-lo aqui. Espero em breve para a gente falar de outros temas. Vamos sim. Magna, muito obrigado. Aos ouvintes também, que nos assistiu. Um grande carinho ao povo sergipano, a todos, né, que me acolheram há 10 anos atrás. É a terra que eu escolhi, né, para a minha vida, para o meu trabalho. E a Universidade Federal do Sergipe, como um dos representantes, sempre de portas abertas à população sergipana. Fazendo um trabalho de formiguinha, né? Eu não gosto de elogios, mas eu acredito sim que quando a gente se une, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar a realidade da nossa sociedade. Muito obrigado. Com certeza, acredito nisso também. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, desse episódio de hoje, então fica aí para você assistir quantas vezes quiser. Obrigada aí a turma aí, o Angê, a Nath, Fernando também, a Andressa, a turma aí dos bastidores também. Muito obrigada, beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem.